3. A graça de paz, irmão, irmãs. Estamos aqui mais um podcast da Coedcast. Hoje estamos aqui com o nosso pastor Paulo Queiroz, que fez um livro sobre o Apocalipse, um livro muito bom, que eu já até acho que eu ganhei esse aqui, né? Ganhou. Esse aqui, ó. Eu deixei aí para vocês. E tem um outro caminho para a intimidade de Deus. Muito bom também. Esse aqui eu já li. Esse aqui é muito bom. Bom, Paulo, se apresenta aí para os nossos inscritos que estão aí nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Alan. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, assistindo agora. É um prazer poder participar desse podcast, que através desse podcast aí nós podemos trazer aí conhecimento dentro da palavra de Deus e cumprir Provérbios 9:9, né? Que a Bíblia diz assim, ensina o sábio, e o sábio ficará mais sábio ainda. Então esse o propósito desse podcast aí, trazer um pouquinho de sabedoria da parte de Deus para nossas vidas. Bom, é bênção, né? Bênção. É bênção, né, pastor? E estamos aqui também com meu pastor querido, presidente da nossa igreja, pastor Paulo Paz. Para nós é uma alegria estarmos juntamente nesse projeto do Questcast, junto com as palavras do pastor Paulo Queiroz. O nosso objetivo é levar informação, levar conteúdo para o sábio ficar mais sábio. Exatamente, é bem assim. O sábio ficar mais sábio. E é uma alegria ter o pastor Paulo Queiroz aqui. Ele aborda esse tema que é pouco abordado pelas igrejas, né? Apocalipse. E eu creio que hoje vai ser bênção pura para nossas vidas. Amém, amém. E de primeira mão, quero agradecer os irmãos que compartilhou. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Quase não sei o que falar. Essa é a palavra. Deu o que nós fizemos, deu 93 visualizações. Todo mundo viu. Graças a Deus. Estamos caminhando. E de primeira mão, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva, que ajuda a gente abençoando, né? Bom, vamos lá. Você quer começar alguma coisa aí, pastor? Eu queria falar já que nós vamos falar sobre Apocalipse, e o livro que eu também já tive o prazer de ler, eu queria saber, assim, o pastor Paulo Queiroz, o que te levou a escrever o livro sobre Apocalipse? Na verdade, o assunto Apocalipse, ele tem tamanha importância, tanto nos nossos dias atuais, como sempre teve, né? Infelizmente, a igreja deixou de falar um pouquinho sobre o Apocalipse. A intenção do nosso livro em escrever o Apocalipse, mesmo na maneira simples, trazer um pouquinho de conhecimento e valor e a importância da escatologia. Escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Apocalipse que vai falar sobre a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, sobre o anticristo, entre outros assuntos. O termo Apocalipse significa revelação. A Bíblia Sagrada, ela de fato em si, ela é especial, mas o livro de Apocalipse ele tem um E maiúsculo especial. É interessante porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 2 autores, de Gênesis até o livro do Apocalipse, o Espírito Santo usando os homens. Mas Apocalipse é diferente porque tem 4 autores. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação que Deus deu para o Filho, que o Filho deu para o anjo, e o anjo deu para João. E João, por sua vez, revelou à igreja. Então, a importância do livro do Apocalipse, como diz a introdução do nosso livro, imagina você sendo convidado para uma embarcação e sem saber o seu destino final. Mas em meio a essa embarcação, você está sujeito a tempestade, fortes ventos, chuvas, sol na cabeça, e só que você não sabe o fim dessa embarcação. A maioria das pessoas, se você perguntar, quem é que quer ir nessa embarcação? Ninguém, em própria consciência, vai dizer, quero ir. Porque não sabe o que vai ter no final da navegação. Então, na verdade, o Apocalipse é isso. Traz a revelação, a importância do que nós vamos encontrar do outro lado da embarcação. E do outro lado da embarcação, nós vamos encontrar Jesus Cristo.
nosso Salvador, a salvação em Cristo Jesus. O barco é o Evangelho, a nossa vida cristã, onde vamos passar por grandes desafios do mundo e por não conhecer o destino final da viagem, infelizmente, acabamos desistindo. Agora, se nós soubéssemos o destino da viagem, o fim e o que nos aguarda, nossa embarcação, nós teremos coragem para enfrentar qualquer tempestade. O Evangelho é o alto mar, é o mundo, e o livro do Apocalipse estuda a escatologia para revelar o fim dessa viagem, onde nossa embarcação é o Evangelho. E vai nos valer a pena ir até o final. Amém. É que o livro de Apocalipse, eu não consigo falar. Último livro. O último é meio tenso ali. Às vezes eu leio, quando Deus manda a revelação para mim assim, em Apocalipse, eu fico assustado. Apocalipse é cruel. Ô, pastor, você acha que as igrejas têm negligenciado hoje o tema Apocalipse? Infelizmente, sim, né? Muita igreja tem deixado de falar sobre o livro do Apocalipse, né? Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela nos revela em 4 linguagens. Na verdade, 3, né? Que nós aprendemos teologicamente falando, que ela fala em alegoria, figurativa e literária. E a quarta é, por minha conta, profética. Dentro da Bíblia Sagrada tem profecias, né? Então ela fala nessas quatro linguagens. E o Apocalipse ela vai tratar justamente dessas 4 linguagens, tanto alegórica, figurativa, profética e simbólica. E Apocalipse de fato é um pouquinho difícil de compreender e de entender, mas para nós conhecermos o Apocalipse e entender, tem 2 grandes segredos. O primeiro segredo é saber que Apocalipse não se trata só do futuro. Na verdade, Apocalipse se trata de 3 tempos. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 19. Vou abrir aqui para os irmãos lerem, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra: escreve, pois, as coisas que viste, passado. Escreve as coisas que são, presente. E escreve as coisas que hão de acontecer, futuro. Então, Apocalipse se trata de 3 tempos: passado, presente e futuro. E tanto esses 3 tempos, tanto profecias quanto simbólica e alegórica, é destinado para 3 grupos de povos diferentes. Por isso que quando lê o Apocalipse tem que entender essa diferença, porque o Apocalipse ele trata de 3 tempos: passado, presente e futuro, e distinto para 3 grupos de pessoas: as nações, a igreja e Israel. Então esse aqui é o primeiro conselho para a pessoa começar a entender e compreender o Apocalipse, é ler debaixo dessa visão. Trata de 3 tempos e distinguindo para 3 grupos de pessoas diferentes: nações, igrejas e Israel. Bom, eu estava vendo o livro, qual que foi a revelação em Apocalipse para você fazer o livro? Qual que foi a revelação? Na verdade, foi a importância, né, como o pastor mesmo disse aqui no primeiro assunto, que a igreja está dispersa sobre este assunto. Então, na verdade, ardeu no meu coração em poder trazer um pouquinho de conhecimento sobre o Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, né? E saber a importância que é, de fato, nós como crentes, como servos de Deus, ter o conhecimento do Apocalipse, ter o conhecimento da vinda de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento, sobre que nós somos a noiva e aguardamos o noivo, não é verdade? Então nós, na verdade, temos que saber a importância do Apocalipse, conforme diz 1 Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Essa aqui é uma função da igreja que todos nós crentes devemos saber, né? Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, na verdade, qual é a esperança que há em vós? Nós temos que aprender e estar apto a responder a quem perguntar, a quem procurar saber a respeito da nossa esperança. E a nossa esperança, como noiva, é aguardando o nosso noivo e encontrar com ele e morar no céu, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Por que as igrejas não, nem todos, estão menos falando de Apocalipse
e mais bens, assim, não sei. Por quê? Infelizmente, na nossa atualidade, se esqueceu um pouquinho de pregar sobre o céu, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo. Na verdade, ainda, graças a Deus, ainda tem igreja séria que prega. Uma dessas igrejas, graças a Deus, é a igreja que nós congregamos. Graças a Deus, é a igreja séria que nós pregamos quando Deus manda bênção, pregamos. Mas aqui a igreja nós pregamos sobre arrebatamento, prega sobre santidade, prega sobre a Bíblia, de fato, o verdadeiro evangelho. Infelizmente, muitas igrejas estão preocupadas em atrair o povo. Como que você atrai o povo? Campanha, vem aqui que vai ter o carro novo, vem aqui que vai ter bênção, vem aqui que vai ter milagre. E esquece, de fato, do verdadeiro propósito do evangelho. Vem como estás, né? Mas não permanecer como O grande fica, né? propósito é a salvação em Salvação Cristo, em né? A Cristo. salvação, a vida eterna, né? Sim. Esse Assim. mundo, nesse mundo não é uma passagem. Sim. Esse mundo é uma passagem. Ontem eu tinha 16, como eu costumo dizer, semana passada eu tinha 16 anos. Aí ontem eu estava com 35. Hoje, 60. então passa rápido. Passa rápido o Então tempo, você passa pensa que. Então, Passa quando rápido. você vê, e hoje em dia não se fala mesmo nas igrejas, no domingo a palavra foi em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, né? E as igrejas não falam que existe um inferno, né? Inferno, tem um céu. Existe um difícil. céu, existe um inferno. E aí eu entendo que as igrejas hoje, né, tá falhando, porque não prega o céu, também não prega o inferno. Mas como o pastor Paulo Queiroz observou, prega a terra. É. E aí a terra, né, e é onde que nós estamos pensando assim. No seu livro, o senhor fala que o Apocalipse é o fim do mundo, mas o início para a igreja. Tem como dar uma explicada para nós aí? Na verdade, nós fala isso no livro porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós cremos que antes da grande tribulação a igreja será arrebatada. Então, debaixo dessa visão que, né, nós temos, estamos pré, então nós cremos que, na verdade, o Apocalipse é o início para a igreja, mas o fim para o mundo. O início da igreja porque a igreja vai viver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, na verdade, que o início para a igreja, o Apocalipse é o início para a igreja do casamento com o seu noivo e habitar com ele para toda sempre na eternidade com o Senhor. Apocalipse 3:10 diz que Deus nos livrará da hora. Que hora é essa? A hora da tribulação. Quando vier a grande tribulação, a noiva vai ser arrebatada. Amém. Profético. Caramba. Bom, tem que fazer. Pode fazer a pergunta mesmo. Não, vai embora. Bora. Em questão assim, qual a maior armadilha espiritual para um cristão hoje, segundo a visão do Apocalipse? Bem, a maior armadilha do crente hoje, Apocalipse, é viver uma vida como a igreja de Laodiceia, né? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. Uma igreja morna, né? Uma igreja, infelizmente, está morna. A própria Bíblia diz, né? Jesus Cristo vai dizer: quem dera se fosse fria, porque o Espírito Santo aqueceria. Quem dera se fosse quente, para permanecer na presença de Deus. Mas por ser morna, eu vomitarei da minha boca essa igreja, né? Então, infelizmente, a maior armadilha dentro do Apocalipse, espiritualmente falando, na nossa igreja nos dias de hoje, é permanecer uma igreja morna, né? Infelizmente. Quando fala da igreja, você está falando da igreja física ou nós como templo? Na verdade, a igreja espiritual, né? Então é o Nossa templo, igreja, templo. nós é templo do Espírito Santo. Eu concordo quando fala assim, nós, porque hoje em dia nós temos uma geração de cristão mornos, que acreditam que não precisa ir para a igreja, que não tem necessidade de ir para a igreja.
pega um versículo isolado, como em Mateus, e fala, não, eu entro no meu quarto e vou orar. Ou no banheiro. Onde quiser, né? Aí a pessoa fala, não, mas o importante é ter o meu momento com Deus. Mas a Bíblia, ela exorta a gente, lá em Hebreus 10, 25, ela diz assim, não deixeis de congregar como é costume de De muitos. muitos. Ou seja, naquela época, a igreja já estava sofrendo com pessoas que se intitulavam autodidatas espiritualmente, né? Então eu sou um autodidata, então eu preciso de igreja. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso ter um corpo a igreja é uma comunidade, a igreja ela funciona como uma grande família, né? Não é perfeita, mas nos juntamos nos momentos difíceis. Então esse seria o mono, né? Seria seria o mono físico, né? Então a gente está falando da igreja morna, pessoa, e realmente essa armadilha do inimigo, hoje, concordo com o pastor Paulo Queiroz, que é onde o inimigo tem trabalhado muito. Ele não deixa a pessoa esfriar. É interessante, né? É verdade. O cara tá quente lá na igreja, né? Tá lá no espírito, lá no fervor, como tem os louvores da harpa, que eu gosto muito, né? No fervor, né? E aí a tática de Satanás, a tática do nosso inimigo, de nossas almas, não é esfriar o cara, Deixar morto. é deixar morno. Porque aí ele fica morno, aí a própria pessoa nem percebe que o estado dela que ela tá. que ela é morna. Nem percebe. Ela tá... E aí aquela pessoa que vai na igreja de vez em quando tá bom, a cada 2 meses ele aparece lá na igreja, abraça os irmãos, né? Deus me entende, Deus me entende. Deus me entende. Não, Deus é bom, Deus sabe, Deus me entende. Esquecem que Deus é bom, Deus é amor, Deus entende, Deus ama, Deus ele consola, né? O Espírito Santo, mas o pessoal esquece que Deus é justiça. É verdade. O primeiro caráter de Deus é justiça, né? Deus não tem olhos, como posso dizer, olhos, ele não gosta mais que tem olho azul, o olho verde, né? Eu sou de uma época que fala assim, o fulano tem os olhos verdes, é porque ele era mais queridinho, né? Era uma frase que tinha, né? Então, Deus não tem. Deus não tem acepção de pessoas. Então, ele veio salvar o rico, o pobre, o de olho azul, de olho preto, ele veio salvar todos. Pastor, na sua opinião, qual das igrejas descritas em Apocalipse mais representa a igreja brasileira hoje? Assim, são 7 igrejas, né? O que você... Em Apocalipse, né? Capítulo 2 e capítulo 3 vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, né? A igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, a igreja Pergamo, né? Falsos ensinamentos, Pérgamo, a falsa profecias de Isabel, trazendo ensinos imorais. A igreja de Sardes, né? Tinha nome que estava vivo, mas estava morto espiritualmente. E tem 2 igrejas que era igreja que ficaram firmes. A Filadélfia, né? Não tinha crítica, tinha elogios por permanecer na presença do Senhor, assim como a igreja de Esmirna, né? Que era a igreja fiel à doutrina e à palavra de Deus. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja que a gente acabou de comentar, que é a igreja que estava morna, né? Quem dera fosse fria, Deus aqueceria, ou fosse quente, que essa igreja morna Deus vomitaria. Infelizmente, na nossa geração, tem um pouquinho de cada igreja dessa. No setor brasileiro, tem igreja, infelizmente, que tem essas tipo de 7 igrejas da Ásia na nossa atualidade. Eu louvo a Deus porque tem 2 boas. Tem 2 boas, né? Tem 2 boas, né? Tem a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, né? Esmirna e Filadélfia que permanece no evangelho verdadeiro, na palavra de Deus. E a pior igreja, eu acho, na nossa atualidade, é justamente a de Laodiceia. A igreja que está morna. Porque a igreja que está morna, conforme o pastor, né? O pastor disse aqui, bem a verdade, quando a pessoa está morna, para ela tá bem, ela tá bom. Ela mesmo não consegue sentir que ela tá fria. Quando a pessoa tá fria, ela pesquisa, procura se aquecer. Agora, quando ela tá morna, igual o pastor disse, está no seu próprio... Eu costumo dizer que o bom é o inimigo do melhor. Né? Então,
Muitas pessoas se acomodam quando o negócio está bom. Mas o que Deus tem é o melhor. O melhor, é verdade. Então, o que Deus tem é o melhor. Então, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais busca com Deus, quanto mais vida no altar, eu entendo que não tem um limite. A Bíblia, A sessão é na glória, né? a Bíblia diz, né? Mas não buscando. Conhecer e prosseguir. E prosseguir em conhecer. Né? Muito bom, é legal sabermos entender, né? Outra pergunta, será que é por medo mesmo que a igreja não fala muito de Apocalipse? Acho que não é, né? Ou não? Na verdade é por falta de conhecimento, né? A própria Bíblia diz, né? O meu povo perece por não conhecer a palavra de Deus, né? Na verdade, acho que não diria medo, acho que é falta mesmo de as pessoas procurarem conhecer Conhecer o Apocalipse. Conhecer o Apocalipse. Parte de nós, como líderes, como pastores, em querer poder ensinar mais, pregar mais, falar mais sobre o livro do Apocalipse. Que na verdade o livro do Apocalipse é uma carta de amor de Deus para a igreja. Deus ama quem ele corrige, né? Então igreja, seria, né? Porque o Apocalipse em si é a vitória triunfal de Jesus Cristo em tudo e sobre todos. Então o Apocalipse revela de fato o futuro da igreja. É claro que nesse futuro, em Apocalipse, vai falar das 7 taças, 7 selos, né, o anticristo, tribulação. Tem que revelar, né? Porém, a tribulação, as 7 taças, os 7 selos, não é para a igreja. É para o mundo, para o povo e a nação de Israel e para as nações. Agora, aquele que é a noiva, que guardou a sua palavra, que permaneceu fiel, conforme nós disse no começo do podcast, Apocalipse 3:10, eu livrarei da hora da grande tribulação. Então, na verdade, a igreja não precisa de ter medo, ou ter medo do Apocalipse. Pelo contrário, Apocalipse é uma carta de amor, onde vai terminar o noivo aguardando a noiva no seu grande casamento. Amém, amém. Bom, em questão do Apocalipse, vai ter a primeira e a segunda chamada. A primeira vai de vez. E a segunda? Como Então, vai ser? na verdade, é que as pessoas confundem um pouquinho, né? Na verdade, Jesus não vem buscar a igreja. Não, pastor, não. É a igreja que sobe para ter o encontro com o noivo. 1 Tessalonicenses, que nós lemos aqui, nós encontramos com eles nos ares, nas nuvens. A igreja sempre foi tratada na Bíblia Sagrada, como noiva. E eu creio que Jesus é o noivo. E ele está na onde? Aguardando a noiva para o casamento. O altar, no caso, seria o céu. E a trombeta do arrebatamento, para mim, quando vai no casamento, né, toca as marchas nupciais para a noiva entrar. Então a trombeta vai ser essa marcha nupcial, que quem só vai ouvir é quem é noiva. Quem é noiva vai ouvir e vai subir a trombeta e vai encontrar com ele nos ares para casar com ele e permanecer com ele aí para todo sempre e participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Hoje nós estamos vendo várias guerras, né? No mundo inteiro, é lógico que as guerras mais faladas, né? As guerras mais noticiadas, né? A gente tem, né, da Rússia, né? Nós temos, né, o pessoal agora o Irã que se levantou, né? Se levantou também. Nós temos mas fora isso, eu não sei se o pessoal, a última vez que eu tive lendo sobre guerras no mundo, contando guerra civil, são mais de 100 guerras que está tendo hoje, mais de 100 guerras que está tendo hoje no mundo. Então eu queria perguntar para o pastor aqui, essas guerras, a pandemia que nós tivemos, que foi um ensino de vida para nós, né? Crises políticas e morais, nós estamos vivendo os princípios das dores? Na verdade, como o senhor disse, né? Na verdade, é a centésima guerra que já... Na verdade, todas as vezes que acontece, isso é cumprimento da palavra de Deus, profecia dentro da palavra de Deus, essas dores sempre está acumulando mais, né? Está parecendo que, como a Bíblia diz, né? Que é a dor de parto, né? Da grávida. Os 3 primeiros meses é uma dorzinha, 4 meses vai acrescentando, vai crescendo, né? Então, nos nossos dias aí, eu creio que cresceu bastante, tá chegando
No parto? No parto. Tá chegando, Aí, chegando no parto. Você calcula que tá com 6 meses de gestação? Eu creio que já tá. Eu creio que já tá no oitavo. No oitavo já, no oitavo mesmo. mês aí já. Daqui a pouco nasce a criança, ou seja, nasce. é o parto mesmo O que nós temos o arrebatamento. o que nós temos que aprender é a diferenciar que esses sinais sempre tiveram. Sempre vai ter. Sempre. Mas esses sinais não é sobre a vinda de Jesus. Porque para a vinda de Jesus não existe sinal. Biblicamente falando, não existe sinal. As guerras, conforme o pastor disse, em 1948 teve a independência da nação de Israel, através de uma guerra. Em 1956 teve o Egito com Sinai. Em 1967 teve a guerra contra Israel, os 6 dias. Em 1973 teve a guerra também contra Israel, contra o que colocaram até como que é? Kippur. Isso, teve essa guerra também. Em 1982 o Líbano. 2006 o Isalam, né? Também teve a guerra. E agora 2023 e agora 2025 o Hamas, né? Então Israel sempre Hamas. Então sempre teve em guerra, sempre teve em guerra contra e todas essas guerras, porque Israel, nós temos que entender que Israel é a menina dos olhos de Deus. Isso. É a nação que Deus escolheu. E todas essas guerras Israel sempre venceu, Israel sempre vai vencer. Mas essas dores, princípios de parto que a Bíblia vai nos revelar, nos falar, não é sinal para a vinda de Jesus. Na verdade, sinal são o fim do mundo. É o fim para o mundo. Para o mundo. Porque sinal para Jesus vir não tem. Não tem, porque ele mesmo relata que nem ele sabe, só o Pai. Isso mesmo, Mateus. Então não tem sinal. Isso, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim, ó: mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nós nos dias anteriores, o dilúvio comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, na verdade, não tem sinal para a vinda de Jesus Cristo. Por isso que nós, a igreja, desde sempre, prega e ensina, a igreja está preparada para a volta de Jesus. Porque Jesus pode voltar hoje, como pode voltar amanhã, como pode voltar agora, no final desse podcast, ou pode ser agora. Então, para a vinda de Jesus Cristo, nunca teve sinais. Para a vinda de Jesus, não. Por isso que ele pode vir a qualquer momento. E é essa diferença que a igreja precisa entender e compreender. O pessoal confunde. Né? Olha o sinal aí, ó. Jesus está voltando. Olha o sinal. Não. Na verdade, para Jesus voltar, nunca teve sinal e não vai ter sinal para a vinda de Jesus Cristo. Aproveitando aqui, que eu acho que tem muito a ver, o que a igreja precisa fazer na prática, né, para estar pronta para o arrebatamento? Permanecer firme, né, na presença do Senhor, na palavra de Deus, conforme diz Tiago, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui, Marco. Tiago 5, versículo 8. Tiago: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, na verdade, para permanecer, se fortalecer na presença do Senhor, com o nosso coração esperançoso, na promessa, porque Jesus prometeu, e tudo que ele promete, ele cumpre, tudo que ele fala, ele faz. Então, nós temos que permanecer aí fiéis na palavra, firmes na palavra, porque a vinda do Senhor pode ser hoje, como nós disse, né? Pode ser amanhã, não tem sinal para a vinda do Senhor. Pode vir em qualquer momento, mas nós, como igreja, tem que estar preparada, conforme diz Lucas 21, 28. Ora, ao começar estas coisas e suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós temos que estar aí, firme aí na presença do Senhor, de cabeça erguida, fiéis manter firme na palavra. E firme na rocha. Firme na rocha, Jesus Cristo. Como pastor, né, como líderes, o que poderia ser feito para despertar o povo que está desmotivado e frio espiritualmente para essa urgência do fim? Na verdade, nós como líderes, né, de igreja, pastores, conforme disse, temos que estar pregando uma verdade. E como eu disse, eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja que prega a Bíblia, prega a verdade. E, na verdade, como líder, nós temos que fazer isso, permanecer na verdade bíblica, independente dos tempos, das novas doutrinas que os homens trazem,
os falsos ensinamentos, nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus. Você Nós acha tivemos, que nós tivemos a campanha aqui na nossa igreja, Efésios 5:18, né? Efésios 5, lembra que nós teve no começo do ano? Isso, Efésios 5:18 foi o tema da nossa campanha. E não vos... Efésios... Marquei aqui, Efésios 5:14, perdão, 5:14. Pelo que diz, despertai, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós tivemos essa campanha para ressuscitar, né? Foi do começo do acordar, ano. no começo do ano. Debaixo dessa campanha, né? E eu acho que a gente já vive o fim do tempo, porque hoje o celular faz tudo sozinho. Agora, alguns lugares já tem uns robôs. As inteligências artificiais, né? Tá caminho. Então, tudo Tem um paralelo com a tecnologia e a Bíblia. tem, com certeza tem. A Bíblia diz Apocalipse. Né? Deixa eu abrir aqui, Apocalipse 1:6, 1:7, perdão. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Que a Bíblia Sagrada diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui está falando da vinda, né? Glória a Jesus Cristo. Que todo olho verá. Como que todo olho verá se Jesus vai aparecer lá em Israel e nós estamos aqui no Brasil? Como que você vai ver daqui? Deus vai usar a tecnologia. Você pode ver hoje, como você disse, na tecnologia, acontece uma coisa lá na Arábia, lá, aconteceu lá agora. Nós já estamos sabendo aqui, por causa, através da tecnologia. Então o próprio Deus vai usar a tecnologia. É interessante porque Jesus diz assim, Nabucodonosor, meu servo. É interessante. Porque Nabucodonosor era o inimigo, mas Deus chamou ele de servo. Porque o próprio Nabucodonosor, sem saber, ele está cumprindo a escritura, debaixo da autoridade de Deus. Então a mesma coisa a tecnologia, os homens, né? Achando que vai conquistar tudo, que é inteligente, que faz tudo. Eles estão fazendo tudo isso aí, mas debaixo da própria palavra de Deus. Tudo é permissão do Senhor. Né? Do controle de Deus para cumprir a profecia. Tudo é permissão de Deus, né? Graças a Deus. Tudo debaixo da permissão dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Né? A tecnologia é bom, mas querendo ou não, hoje para nós é que na verdade é assim, a tecnologia, ela nos ajuda, nos auxilia e pensa. O problema é o uso. Eu pego meu carro e vou trabalhar todos os dias. Então eu pego meu carro, combustível, cinto de segurança, de olho nos radares, né? E sai. Agora, se eu pego o carro no final de semana e antes, né, o cidadão comum, pega o carro no final de semana, bebe, né? Bebe todas, e ele sai com um carro, né? De repente, carro igual o meu, só que ele bebeu e aí ele vai bater num poste, ele vai atropelar alguém. O carro tem culpa? Não. Com certeza não. É o mau uso, né? É o mau uso. O celular está aí. O celular, como diz, né? Eu escuto algumas pessoas falar, é o portal. Não. É a besta, é o portal da besta. A porta. Eu ouvi uma pessoa falar esses dias assim, falou assim, o celular, eu não tenho nada, uma pessoa aí que não sei se não, eu não tenho nada, só tenho celular para ligar e desligar. Porque na visão dessa pessoa, o celular é o portal do inferno, né? Eu falo assim, você me desculpe, o celular, ligado ou desligado, ele continua sendo um celular. Agora, é o seu dedo e a sua intenção é que abre a porta. Na verdade, Então, não é o celular, não é culpado. Por mais que tenha a inteligência artificial, né? Você pergunta hoje, faz tudo e tal, nos ajuda, nos auxilia, mas até a inteligência artificial, ela está aqui. Debaixo da sua autoridade. Se eu clicar lá e der trela, ela vai responder aquilo que você procurou. Na verdade, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Retém o que é bom. Retém o que é bom. O que é bom, eu vou usar.
que é ruim, que me destrói, não vou usar. Então o problema não é a porta, É é a chave, é quem abre a porta. Quem abre a porta. Então, o problema é quem tá segurando a a chave. chave e aí ele põe a culpa na porta. Então, realmente, o cara peca, faz coisa errada e ele vai pôr a culpa no aparelho. Como se ele jogasse o aparelho na parede para quebrar, né? Na verdade, resolvesse os pecados é dele. interessante que o senhor disse, pastor, é transferência de responsabilidade. É aquela. Isso é desde Gênesis. É Adão, né? A natureza. Não, desde o começo. A natureza adâmica, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Mas ele sabia. Transferindo a responsabilidade. E nós temos isso, né? A natureza adâmica, né? Pecaminosa. Querendo transferir a responsabilidade. Tá certo, meu amigo. Que eu falei de tecnologia, né? Você já falou das guerras, pandemia que a gente teve. Será que a pandemia foi mais assim? Todo mundo fala que a pandemia foi um aviso que já está acabando o mundo. Já teve outras pragas antes da pandemia, né? A pandemia, na verdade, foi a nossa geração. As gerações passadas teve a gripe espanhola. Então teve outras. Morreu muita gente. Na verdade, sempre teve essas dores de parto que a Bíblia Sagrada diz, sempre teve, desde o início. Desde sempre. Ordenança de Deus. Sempre teve. Terás filhos com dores. Eu ouvi muito falar, né? Na pandemia, a gente ficamos fechados, né? E a gente fala, as igrejas estavam numa situação normais, né? E todo mundo fala, a pandemia é o fim dos tempos, que vai acontecer, vai acabar com a comunidade, com as pessoas, não sei o quê. E, enfim, a gente estava aqui. Não, então, infelizmente, muita gente veio falecer, né? Mas é o cumprimento da palavra de Deus, né? Sinais aí pro fim do mundo. Como disse, é que agora eu acho que a gravidez está chegando no nono mês aí, tá? Politicamente, né? Se a gente vê politicamente aí, econômica, tudo, tá se acercando aí, em nome de Jesus, aí pro arrebatamento logo da igreja, se Deus quiser. Eu trato com o Apocalipse, né? Lê mais pro Apocalipse. Eu leio, mas eu fico meio assustado um pouco. Eu só confesso. Eu tenho medo do Apocalipse. Enfim, assim, às vezes eu até falo para Deus, você que tá no mundo, manda logo para acabar com tudo. E que na Bíblia fala que Deus não vai acabar com o mundo em água que nem fez. A aliança que ele fez, né, na quarta dispensação, terceira dispensação bíblica, né? A Bíblia nos apresenta 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, do conhecimento, a dispensação noética, a dispensação Abraão, né? A dispensação mosaica, a dispensação que nós estamos hoje, que é a da graça, e a dispensação que virá, que é para a nação e povo de Israel, que é o período milenar, que é o milênio, que é 1000 anos do reino de Jesus na terra, onde nós, a igreja noiva, reinaremos com ele, seremos sacerdote e príncipes do seu reino. O período milenar, as pessoas confundem, acham que é para a igreja, não é para a igreja. Por isso que eu disse, Apocalipse tem que compreender, ter essa visão, passado, presente e futuro, e para 3 grupos de pessoas, nações, Israel e igreja. E o período milenar é para Israel, para que naquele período Israel vai ter 1000 anos de paz, vai nascer, vai ter outras gerações, e após isso, a Bíblia de Apocalipse diz que Deus vai permitir que Satanás teste o povo pela última vez, para provar o seu povo novamente, que o povo é a nação de Israel. Porque Israel cometeu um dos maiores erros, e comete até hoje, que não reconheceu Jesus como Messias, né? Em João capítulo 1, versículo 1, né? Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11, versículo 11. Veio para os seus e os seus não receberam. É capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 de João. Então, olha que bênção, né? Falar sobre Apocalipse dessa maneira tranquila, porque eu vejo que as pessoas têm que, como diz aqui o Alan, perder esse medo de ler Apocalipse, né? Perder esse medo do Apocalipse. Porque é um livro difícil de entendimento devido às revelações, né? A gente sabe disso. Ainda bem que nós temos o livro do pastor Paulo Queiroz, né? O início para a igreja e fim para o mundo, né? Não é muito teólogo, né? É simples, de maneira simples, mas de maneira simples, que traz bastante conhecimento. De maneira simples, esse livro é muito bom,
porque é esse livro que trouxe o entendimento, e é por isso que a gente está bonito aqui, hein? Puxa vida, hein? É você mesmo, pô. Né? A O pastor tecnologia Paulo serve para alguma Queiroz, coisa, né? né? Tecnologia ajuda, né? Tecnologia, né? Ajudou, né? Na verdade, a gente já é bonito, né? A gente só ficou mais lindo. Tem uns 30 Photoshop. Como tá qual câmera de visão? Essa? Igual, tá vendo? Essa aí? Nem parece que é ele. Não, na verdade, a gente sempre foi bonito, né? A gente só ficou mais lindo aí, mais chique. Mas para nós é uma bênção mesmo. E como é que eu faço para adquirir esse livro aqui? Tem. Pode entrar em contato conosco para nos agendar para levar a palavra de Deus e após, né, levar a palavra de Deus, nós vendemos o nosso livro. Deixa aí no comentário, pessoal. Deixa aí esse link aí, caso vocês querem o livro. Entre em contato com o nosso. Entre em contato aí no nosso. E aí nós passamos. Também tem o Instagram da igreja. Nós temos o QuestTube, né? QuestTube. Aqui na descrição aqui. Vou deixar o link aí para vocês. Vou deixar a mensagem aí também nos comentários. Fala. Caso, né, os irmãos queiram também, nós damos palestra sobre o Apocalipse. Também. Tá bom. De maneira simples aí. Na escola bíblica dominical também, dá 4 aulas sobre o Apocalipse aí. Então, pastor, vocês que estão precisando de uma visão de uma maneira simples para a tua igreja, você pode entrar em contato conosco aqui através do nosso podcast. Nós temos um canal no YouTube também, YouTube Conhece YouTube. Você deixar lá o seu comentário e a gente entra em contato com vocês. O pastor Paulo Queiroz, né? Ele pode ir lá dar uma palestra. Ou também são 4 aulas? 4 aulas. Fala aí. 4 aulas. São, no caso, escola dominical, né? São 4 domingos seguidos. 4 domingos. Já dá para deixar o pessoal sem medo. Alertar um pouquinho, sem medo, né? Igual, né, o nosso amigo lá, né, tem medo de ler o Apocalipse, mas o Apocalipse Ele vai entender que é uma carta de amor. É uma carta de amor, onde o noivo nos chama para o grande casamento. Apocalipse 19, né? Fala sobre as bodas do Cordeiro. E Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aos vencedores darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Então, Apocalipse, na verdade, é essa carta de amor para nossas vidas, né? Tem um presente de Deus para nossas vidas. Apocalipse 2:10. É bom saber que é uma carta de amor, né? Eu não tinha ouvido falar sobre dessa maneira. E dessa maneira fica mais bonito até, né? Apocalipse, uma carta de amor. É porque Deus, ele... É porque Deus corrige quem ele ama, né? E desperta tu que dormes, né? É um prazer. Por isso que Apocalipse tem 4 atores. Porque é o prazer do Pai revelar ao Filho a sua vitória sobre tudo e sobre todos. E o casamento da noiva. Por isso que Apocalipse, Deus faz parte da escrita. Né? Amém. Apocalipse 2:10. Para você que não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. E terei tribulação de 6 dias. Ser fiel à morte. E dar-lhe a coroa da vida. Fidelidade. Tem Pastor, coroa. Eu gostaria que você desse umas suas considerações finais. E fica à vontade para agradecer aí. E nós desde já agradecemos a tua vinda, né? É isso aí. Quero agradecer também, né? Por eles dado esse tempo pra gente ter vindo aqui. O prazer é nosso. Muito obrigado aí. Eu fico feliz e grato aí por ser convidado para esse segundo podcast da nossa igreja. Benção. Parabéns aí aos idealizadores, né? Pelo esse projeto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E pode contar conosco aí, sempre que precisar. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Eu vim falar só de Apocalipse. Pode me chamar para falar de Gênesis, Só 67. Só 67. Não é só Apocalipse, não. Vai ter uma participação ao vivo aqui. Amém. Ao vivo que a gente vai fazer. E também agradecer de novo. O João tá ali na câmera aí. Quero estar só
Deus Nosso, abençoe. é o sonoplasta, né? Nosso irmão Sonoplasta. Kevin, nosso irmão João. Né? O Kevin tá virando o nosso diretor aqui, ó. Ele que puxa a nossa orelha aqui, né? Ele olha aqui. É que vocês não vão ver, a gente não vai filmar isso não, mas ele olha com a cara feia de vez em quando aqui, ó. Né? E aí vai nos direcionando aí, né? O João tá ali também nos auxiliando aí na câmera 3, né? O nosso cameraman. E Pastor. assim, pedir desculpa também, às vezes, para muito porque a gente está preparando um espacinho aqui ainda, o barulho, não se preocupe com o barulho. Casa que aqui é Suas bem aberto. considerações finais. Pastor, suas considerações finais mesmo aí. Bem, pra nós. primeiro, Quiser deixar um recado aí. perdão. Primeiro, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Paz, nosso irmão Alan, né? Deus abençoe para esse projeto. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Kevin, nosso irmão João. Deus abençoe a nossa igreja e que nós continuamos firmes aí em pregar o verdadeiro evangelho. Tem uma palavra, consideração final para três pessoas, né? Que na verdade encobre o mundo inteiro. Aqueles que compartilham da nossa fé em Cristo Jesus, aqueles que se tornaram filho pródigo, que infelizmente se afastaram, estão longe da casa do Pai, e para o ímpio, para aquele que está nunca veio para o barco evangelho, né? Na verdade é que bem é verdade, o céu é real. Assim como o céu, assim também o inferno é real. Então, para aqueles que estão em Cristo, permaneça, porque o céu é real. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Para nós que estamos em Cristo, naquele dia ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E não haverá mais nem choro, nem dor, nem angústia. Este lugar é o céu. E tem este lugar nos esperando. Então, para você que está longe, afastado, como filho pródigo, ainda há tempo para voltar, para ir morar no céu. Porque o inferno também é real. E para o ímpio, ainda dá tempo de você entrar no barco chamado Evangelho. Porque assim como o céu é real, o inferno também é real. Mateus 13, 42, né? Ranger de dentes, fogo ardente. E de fato, este é o verdadeiro propósito do Evangelho, né? Salvação em Cristo Jesus. Então, um conselho para você que está nos ouvindo, que vai assistir, compartilhar. Você que faz parte da nossa fé, permaneça. Você que porventura se afastou, volte, ainda dá tempo. E você que nunca entrou no barco do Evangelho, ainda dá tempo de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e morar no céu junto conosco. Aproveitar que ainda tem muitas igrejas abertas, né? Que assim no Apocalipse não vai que não existe mais igreja aberta, que nem nós temos hoje, né? Na verdade, no tempo da tribulação, o Apocalipse vai nos falar que vai estar as duas testemunhas pregando, né? É interessante porque a Bíblia não revela quem são as duas testemunhas. Mas no livro eu até escrevo, debaixo do que eu penso, né? Conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo um pouquinho de Deus, porque muitos dizem que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Eu não creio que será Moisés, porque Moisés já morreu. Alguns falam isso porque Deus tomou o corpo de Moisés, mas aí daria paralelo para encarnação, morreu e voltar. E a Bíblia é bem clara que dá ao homem apenas uma morte. Uma vez já acabou. Então, para mim, os únicos dois homens na Bíblia Sagrada que não morreram foi Enoque e Elias. Então, essas duas testemunhas, no livro eu até falo, na minha humilde opinião, acho que as duas testemunhas serão Elias e Enoque, pregando o evangelho aí. Amém. Não, agradeço a todos aí. Obrigado, pastor Paulo Queiroz, pelo esclarecimento de Apocalipse, e que nós possamos continuar, né, se aquecendo cada vez mais, né? Quente, quem é quente, mais quente, né? Desapaixonar. Quem é limpo, limpe-se mais. Verdade. Então, que nós possamos estarmos resistindo a todas as tentações, resistindo a todos os pratos de lentilha. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, né? A casa do Pai continua sendo a casa do Pai. É verdade. Né? Infelizmente, graças a Deus, que a casa do Pai, as igrejas, são direcionadas por homens. Justamente para a gente entender que a nossa fé e confiança tem que estar em Deus, em Cristo e na consolação do Espírito Santo. É aí que tem que estar a nossa base. Né? Então, vou pegar aqui as palavras do pastor Paulo Queiroz, você que está vivendo uma vida de filho pródigo,
pensa um pouco, diz a palavra do Senhor que o filho pródigo um dia caiu em si, né? Depois que ele tinha gastado, andado, e ele caiu em si. Então, que você caia em si e entenda que não tem outro lugar senão na casa do Pai. Eu quero agradecer a direção, a todos os meninos aqui que estão trabalhando. Obrigado, Alain, pastor Paulo Queiroz. Que agradeço. Dispenso vocês na grandiosa paz do Senhor, né, Alain? Amém. Paz em- Vamos finalizar aqui. Bom, pessoal, estamos aqui, né, encerrando aqui nosso podcast, né? E agradecer você que está assistindo, deixa o seu like aí pra gente aí. Deixa algum comentário aí se gostou. Compartilha. E se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, que vai vir mais vídeos por aí no nosso podcast. E deixa quinta e domingo a gente tem as lives ao vivo dos cultos. Vê a gente, deixa lá, compartilha nossas lives também, que ajuda também a gente. Beleza? Fique na paz e muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém.